Oi galera, sou a professora Luana, sou professora de Geografia e hoje vamos dar continuidade, vamos iniciar mais uma etapa, começando com climatologia, Climatologia, que é uma ciência que estuda o clima, tá? Ela estuda os aspectos atmosféricos, dos espaços geográficos, relacionando a atmosfera com o espaço geográfico onde vivemos, tá? E aí, a partir de hoje, vamos dar início ao assunto de climatologia. Como eu falei anteriormente, vou repetir, vou frisar, climatologia é uma ciência, tá? Ela é uma ciência estudada nas universidades, que traz pesquisa científica para a sociedade. E hoje nós vamos ver as camadas da atmosfera. Por que a atmosfera é tão importante? Tá? Qual é a relação da atmosfera com o ser humano? Tá? Então hoje a gente vai dar essa continuidade, vamos olhar os conceitos, o que ela serve, para que ela serve, para quem ela serve, tá? E vamos ver as camadas, E aí a atmosfera, o que é uma atmosfera? É uma camada de ar que envolve a Terra, tá? E ela é muito importante, pois, além de manter a temperatura da Terra, tá? Protege a Terra de corpos celestes que ficam orbitando no espaço, A atmosfera, como ajuda a manter a temperatura, ela é muito importante, pois faz com que tenha e mantenha a vida na Terra, protege dos raios solares. Então, os raios solares, quando chegam na atmosfera, ele vem com uma menor frequência. Então, a atmosfera, ela faz esse equilíbrio, faz com que a Terra ela tenha equilíbrio, tenha harmonia para ter vida. E eu não sei se vocês perceberam, o clima e o tempo, eles são essenciais para os processos que acontecem na Terra, a agricultura, as dinâmicas locais, resolve problemas, ajuda o Estado a resolver problemas, a ciência ajuda o Estado a resolver problemas de enchente, desabamento por conta de erosões pluviais, fluviais. Então, gente, a atmosfera, ela é bem importante, tá? E esse ar, como nós sabemos, o ar da atmosfera, ele se concentra mais próximo ao solo. Ou seja, quanto mais próximo ao solo, nós temos uma maior concentração de ar, nós temos mais oxigênio, tá? E quanto mais distante do solo, o ar ele vai ficando raro, vai ficando rarefeito, tá? Ele vai ficando difícil, tá certo? De ser encontrado. Ou seja, um exemplo, bem interessante é a concentração de ar em jogos de futebol, quando vão para países que têm uma altitude maior do que a nossa, os jogadores eles precisam tomar bombas de ar para poder desculpa, tive um problema, para poder pegar, e ter oxigênio para aguentar o tranco, aguentar o final do jogo, tá? E aí, como eu falei, quanto mais alto ele vai mudando, ele vai ficando rarefeito, ele vai variando suas características, tá? Então, a atmosfera, ela de acordo com a altitude, ela vai mudando as suas características. E por causa dessa mudança, vai criando as camadas da Terra, ou da atmosfera, desculpa, as camadas da atmosfera. São 5 camadas, tá? E elas vão variando além de sua extensão, e com alguns fatores. A primeira camada, a camada mais próxima da Terra, onde tem maior concentração de oxigênio, é a troposfera, tá? Ela está somente a 15 quilômetros do solo. Então, ela é a mais próxima, É nela que acontece os fenômenos climáticos, tá? É nela onde acontece onde surgem as nuvens, tá? É onde tem os ventos, onde tem as mudanças de massas de ar, tá?
é nela que acontecem as mudanças climáticas, é na troposfera que a gente tem uma maior concentração de oxigênio, pois como ela está mais próxima ao solo, né, a concentração de ar é maior, a concentração de oxigênio é maior, tá? Vale ressaltar que a atmosfera, né, como a gente está vendo aqui, a atmosfera ela é uma camada composta por ar, né, composta por vários gases, tá? Esses gases como gases de efeito estufa e outros tipos, tá? Uns mais nocivos e outros menos nocivos ao ser humano, tá certo? A segunda camada é a estratosfera, ela está posterior à troposfera, tá? Ela está até 50 quilômetros do solo, tá? É nessa região que temos uma maior concentração de ozônio, né? Vale lembrar, é bem interessante, né, que não existe uma camada de ozônio, tá? O ozônio, ele fica na camada da estratosfera, mas ele não é uma camada que envolve a Terra como a gente era habituado, né, a saber. Pelo contrário, são regiões, né, algumas regiões da estratosfera têm uma concentração maior de ozônio, tá? E o ozônio ele é importantíssimo para a vida na Terra, tá? Porque ele filtra, né, os raios ultravioletas, tá? O ozônio ele filtra. E aí teve até uma polêmica, né, com um gás chamado CFC, que é o clorofluorcarboneto, né, que ele era um gás, não era nocivo ao ser humano, né, era um gás que estava presente nos desodorantes de aerosol, estava presente nos ar-condicionados, estava presente na geladeira, e ele era prejudicial à camada de ozônio. Ou seja, quando esse CFC, esse gás chegava à estratosfera, ele acabava, né, destruindo as moléculas do ozônio, tá? E o ozônio, gente, ele é o O3, tá? O ozônio é o O3, né? Nós respiramos o O2, né? E o ozônio é o O3, ou seja, 3 moléculas de oxigênio, tá? Então, os CFCs, eles foram proibidos, né? Foi uma polêmica no ano de 2008, 2009, tá? Tem até uma questão, porque esse CFC estava, né, aumentando, acentuando ainda o efeito estufa, né? E a gente vai ver que o efeito estufa é uma coisa natural, não é uma coisa provocada pelo homem. Nas aulas posteriores a gente vai aprofundar essa discussão, tá? Então é na estratosfera, né, que temos esse ozônio, tá? A gente fala como camada de forma didática, mas ele não é uma camada, ele tem regiões na estratosfera com uma concentração maior de O3, tá? Depois da estratosfera temos a mesosfera, a camada do meio, mesos, né, significa meio, e ela vai dos 50 km até 80 km, tá? É uma região, tá, que é muito fria, e aqui começa, tá, a ionosfera. A ionosfera não é uma camada, como ela é abordada, né, como ela é falada em outras ciências. Ela é só uma região, onde tem a maior concentração de íons, tá? Vocês devem ter visto, né, o íons na disciplina de química, tá? Ela começa, né, os íons, a ionosfera fica nessa região que começa na mesosfera e termina, né, na termosfera, tá? A termosfera é a maior camada da atmosfera, ela vai até 500 km de altitude. Aqui, como eu falei, tem uma concentração maior de íons, tá? E os íons, gente, eles são responsáveis, né, por ajudar que nessa região coloque satélites, tá? E aí se propaguem as ondas de rádio, tá? Ele é importantíssimo para a nossa comunicação, tá? Os satélites, eles são colocados nessa camada da atmosfera, né? Por causa da grande concentração de íons, né? Que facilita ainda mais a propagação dos rádios, né? Da radiação, tá? Das ondas de rádio, tá? E na termosfera também é a região onde acontece aqueles eventos nos polos, né, no polo da Terra, que são chamados de aurora boreal, tá? Que como a gente está vendo aqui na imagem, que é belíssimo, né? Onde o céu ele muda de cor, né? Acontecem em algumas épocas do ano, em regiões polares, tá certo? Se quiserem, pesquisem mais para saber um pouco mais desse fenômeno, tá?
E por fim temos a exosfera, tá, gente? Exo significa fora, é a última camada, tá? É a camada da atmosfera de saída para o espaço, tá? Aqui temos uma menor concentração de ar, tá? Temos aqui uma menor concentração de gases também, né? É bem raro os gases que compõem a atmosfera ficar na exosfera, tá certo? Então, por hoje é só, a gente viu aqui, né, as camadas da atmosfera, são 5 camadas, a troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera, tá? Qualquer dúvida, entre em contato, tiraremos nas aulas, né, online pelo Google Meet e as atividades, tá certo? Um beijo e até a próxima semana. Tchau, tchau.